bem, vamos começar a live, pessoal chegando. Enquanto isso, eu vou tomar meu cafezinho aqui. Até me engasguei. É uma live solo que eu vou fazer. Eu vou explicar tudo, sim, o básico, né, sobre o Peru, mais ou menos a história deles, a geografia deles, as atrações que tem, as dicas para viajar para o Peru. Eu vou contar as histórias que eu passei lá, algumas perrengues que eu tive. Então já vai um papelzinho e caneta anotando todas as dicas aí. Que se um dia você for viajar para o Peru, espero que vá, porque é um dos países mais legais que tem para viajar de todos. Aí você já pega todas as dicas aqui, ó. Dicas de ouro de quem já foi. Para quem não sabe, o Peru é um país que é vizinho ao Brasil. Ele fica na América do Sul mesmo. Fica a oeste do Brasil, depois da Amazônia. O Brasil fica para esse lado, aqui para o oeste. Esse verde aqui é a floresta amazônica, tá? E esse branco é a Cordilheira dos Andes, que é tipo uma montanha que vai cortando a América do Sul até lá embaixo. Começa aqui, quase no Equador, passa pelo Peru, Bolívia, Chile e vai até lá embaixo. No outro lado da montanha aqui é o Oceano Pacífico. Então o que acontece? O Peru é um país que é de muita altitude, né? Aqui perto da cordilheira tem altitudes assim de mais de 3.000 metros, que até a pessoa passa mal quando vai jogar futebol lá. E esse pedaço aqui, mais para o leste, que fica a parte da floresta amazônica, aqui já não tem tanta altitude, é mais calor, né? Mas o foco, assim, a maioria dos lugares que tem para viajar no Peru, legais, fica aqui na parte alta, né? Apesar que o Machu Picchu fica mais para a floresta amazônica, não é tão alto lá. Vamos voltar aqui para minha cara. De São Paulo, de avião, fica de 3 a 5 horas. Você pega um avião noturno, você chega lá de manhãzinha. Você chegando no Peru, você não precisa se preocupar muito em reservar passeio para lá. Você chega, vai em Cusco, aeroporto de Cusco, já tem a barraquinha assim vendendo passeio para você, já vem o pessoal oferecendo. Então eu considero melhor você reservar por lá, que acaba sendo mais barato. Tem muita agência que faz aqui passeio no Brasil para você não esquentar a cabeça, só que é muito caro, meu. Uma semana de viagem pela agência você consegue fazer 20 dias viajando no Peru, então não compensa. Muito bem, então assim, como tem essa Cordilheira dos Andes, o pessoal do Peru eles chamam de povo andino. Tanto que tá até no passaporte deles, eu vou mostrar aqui já. Olha aí. Comunidade Andina República do Peru. E eles têm muito orgulho de serem o povo dos Andes. O idioma. Vamos lá. Você vai para o Peru, você não precisa se preocupar muito com o idioma. Eles falam espanhol e, assim, claro que é diferente, mas assim, o principal é parecido. Então, assim, eles falando a frase inteira, você entende, mesmo você não falando espanhol. É mais difícil eles entenderem você falando português do que você não entender eles falando espanhol. Aí assim, mesmo que você não sabe espanhol, é melhor estudar um pouco de espanhol para ir. Mas se você não souber, não tem problema. Em uns 2 ou 3 dias você se acostuma. E outra coisa, como é perto do Brasil, as cidades turísticas estão acostumadas a ter brasileiros visitando, então eles já têm tudo no esquema. Eu viajei assim 34 países e o Peru foi o país que eu vi melhor estrutura para turismo, cara. Se eu ia num hostel, no hotel e precisava reservar algum passeio ou coisa no dia seguinte, eles meio que têm uma conexão, eles têm o telefone já das agências de outras cidades, eles já fazem tudo para você, eles são muito profissionais nisso.
os principais, claro que tiveram outros povos, né, outros indígenas aqui na América antes do descobrimento, mas os três principais civilizações são os astecas, os maias e os incas, no período pré-colombiano. Por que é o período pré-colombiano? Porque antes do Cristóvão Colombo chegar e descobrir a América. Pessoal, quem quiser mandar pergunta, pode apertar aí no ponto de interrogação e no final eu respondo, viu? O pessoal não fez muita pergunta no Story, algumas eu peguei, né, e coloquei. Eu vou até mostrar aqui pro pessoal a região desses três principais povos pré-colombianos, caso vocês queiram visitar e saber mais da cultura dele. Ó, os Incas é essa região abóbora aqui, que fica em toda a Cordilheira dos Andes, vocês estão vendo? Isso aqui não é nada. Os Maias ficam na América Central e um pouquinho no México. E os Astecas ficam mais lá no México. Então, para tirar todas as dúvidas, pensou em Chile, Peru, Equador, Bolívia, é Inca. Tem outro povoado famoso que fica no Lago Titicaca, ele fica entre o Peru e a Bolívia, que são o povo Toyanaco. Dizem os bolivianos, que todo o povo da Bolívia veio do povoado Toyanaco. Os peruanos, eles têm tanto orgulho da cultura inca, que eles têm até Inca Cola. É meio gosto de tubaína, mas dá pra tomar. Então, assim, quem for no Peru e não tomar Inca Cola, não teve a experiência completa. E é muito importante falar isso porque, assim, os Toyanaco, eles se criaram no Lago Titicaca. Ele é o lago mais alto do mundo. É um lago gigantesco. Então, assim, onde tem um lago, onde tem água, tem vida. Então, assim, a humanidade naquela região se criou ali. Aí eles começaram a viver de pesca, agricultura, em volta do Lago Titicaca, o povo Toyanaco. Só que eles não são tão famosos como os Incas, né? Os Incas é uma civilização muito maior. Agora eu quero falar das principais atrações do Peru. Eu até anotei aqui. Quando você viajar para o Peru, a maioria do pessoal só pensa em Cusco e Machu Picchu. Para começo de conversa, o Machu Picchu não fica em Cusco, ele fica perto de Cusco. Então o pessoal usa Cusco como ponto de partida. Vamos falar a primeira atração, uma cidade que eu não fui, eu ainda quero ir, mas quando eu organizei essa viagem eu resolvi não passar por ela, não tinha dias suficientes, que é Lima, capital do Peru. Tem um monte de atração lá, eu não vou me estender para as atrações desses lugares, vou me concentrar só em Nazca, Cusco e Machu Picchu e Arequipa, que foram os lugares que eu passei, tá? Tem Lima, tem o Huaraz. O Huaraz você faz uma trilha até chegar num lago assim azul com umas montanhas de neve atrás, é super bonito. Meu irmão foi e falou que eram umas paisagens mais bonitas que ele foi na vida. É um pouco perigoso lá, sim, você tem que ter um pouquinho de preparo físico. Se for muito sedentário, você pode não conseguir chegar, mas se você tiver em forma, é tranquilo. Tem Huacachina, que seria um oásis, literalmente no meio do deserto, na areia. Tem uma cidade lá com as árvores, com um lago, é um oásis. Esse também eu não fui, eu quero ir. Então, assim, se você gosta de vida desértica e não tem dinheiro assim para pegar um avião até o Oriente Médio ou para a África, algum país muçulmano, você pode ir no Peru, que você vai ver o mesmo tipo de paisagem. Vai ter oásis, vai ter tudo. Só não vai ter o pessoal muçulmano, né? Mas aí tem outra cultura, que é a cultura andina, né? Que também é legal, eles têm as músicas próprias. Por isso que eu falo que é um dos países mais legais para se viajar, o Peru, porque eles têm uma cultura própria muito forte. A culinária é uma das culinárias melhores do mundo, uma das comidas mais gostosas do mundo é a peruana. Poucas pessoas sabem disso. Quando eu fui eu não sabia, depois eu
porque eu fiquei sabendo e eu comecei a comer pra caramba lá, né? Outro lugar que tem é Nazca. Nazca seria... Já eu vou falar um pouco mais de Nazca, que é na parte desértica do Peru, que tem umas linhas que eles achavam que eram extraterrestres que desenham, que dá pra olhar só de cima, você tem que pegar um avião e olhar, né? Mas não tem nada a ver com extraterrestres, são alguns povoados de lá que fizeram muito antigamente. Eu vou falar mais no final da live sobre Nazca, tá? Tem Arequipa, que tem os condors, que são aqueles pássaros, as maiores aves voadoras do mundo, porque a maior ave do mundo é a avestruz, só que ela não é voadora. Cusco, que foi tipo a capital do Império Inca, antigamente era a principal cidade do Peru, e assim, tem muita coisa cultural lá para você passear, é uma das cidades mais legais que tem no mundo de fazer mochilão, e é uma das mais famosas. E aí perto de Cusco, você vai levar mais ou menos um dia parando, pegando o trem, você chega no Machu Picchu, que ele fica mais isolado, né? E aí para chegar a Machu Picchu tem uma cidadezinha que se chama Águas Calientes, que se dorme lá e depois vai no Machu Picchu. Então esse é o overview das cidades que tem para você ir no Peru. As principais, né? Tem outras também. E agora eu vou falar um pouco do clima, que é uma outra pergunta que me fizeram, né? Qual que é a melhor época para você ir no Peru? Na parte desértica, tanto faz, é deserto, então nunca vai chover. Só que na parte amazônica, em especial, que você vai na parte amazônica, você já lembra do Machu Picchu. É muito ruim no Machu Picchu, tá névoa, tá chuva. E lá sim, em época de mais calor, a chance de chover lá é gigantesca. Então a melhor época para você ir no Peru, se você for especificamente para o Machu Picchu, é no inverno. É aconselhável entre os meses de abril e outubro. Inverno e outono. Vocês estão vendo o mouse aqui, né? Vocês podem ver, ó, que ó, em março, ó, aqui é o nível da precipitação, né? A quantidade de chuva. Olha em janeiro quanto. Esquece, não vai aqui não, velho. Ó, começa a ficar bom a partir de maio, junho, julho. Aí tem muito menos chuva. Porém, a temperatura média também é baixa. Você tem que ir encasacado. E aí chega para outubro, já vai começar a ficar zoado. Então aconselho aqui, ó. De maio a setembro. Eu acho melhor passar frio do que tomar chuva no lombo. Mas aí vai de cada um. A desvantagem de você ir na época sem chuva é que vai ter mais turistas, né? Então a época do calor que tem chuva, vem menos turistas, então as coisas estão mais baratas. Tem menos gente atrapalhando, você vai querer tirar foto, essas coisas. Outra coisa que eu queria falar do clima é uma dica que assim é para sua saúde, viu? Para sua sobrevivência. Já em seguida eu vou falar do mal da altitude, tá? Mas assim, a maioria das atrações do Peru são em lugares altos. Então a temperatura ela varia muito rápido. Quanto mais alto o lugar, mais rápido a temperatura varia. Não é um lugar de umidade perto da praia que quando fica de noite tá tudo ainda quente porque o dia inteiro ficou tomando sol. E lugar alto não. Vem sol, fica um calor do caramba. Vem sombra, fica muito frio. Então quando você estiver nessas atrações, no Machu Picchu, no Huaraz, lá mesmo em Cusco, se estiver muito frio, você fica com casaco. É um casaco impermeável. Outro dia eu falo dele, é um casaco que você vai usar em todo lugar que fizer muito frio. Ele é o principal japona para você pôr e se aguentar o frio. Você tem que ficar com ela o tempo inteirinho. Se você estiver escalando algum negócio, fazendo trilha em lugar muito alto, de muita altitude,
mesmo que você passe calor, você continua com esse casaco. Porque assim, tá o sol, então tá calor. Mas se passa uma nuvem por esse sol, a temperatura muda bruscamente. Fica muito frio, muito frio. E se você tiver sem casaco e suado, você pode tomar um choque térmico. É perigosíssimo. Então assim, fica com casaco, mesmo que esteja com calor. Você vai no Machu Picchu e tal, não tira ele, aguenta um pouco o calor. Se você vai ficar com calor, você andar um pouco mais, né? E a outra coisa que eu ia falar, as atrações do Peru é muita coisa de altitude que você tem que escalar. Mas assim, quem for sedentário, não se preocupe. As principais atrações, que é Cusco. Cusco você faz os passeios indo de ônibus, você não precisa escalar nada. Cusco e Machu Picchu. Vai ter várias oportunidades para você escalar alguma coisa. Você vê algum sítio arqueológico, algumas muralhas. Aí tem lá, você pode subir lá para tirar foto. Por isso que assim, se você é sedentário, você vai só olhar. Agora, se você é mais ativo, você não vai resistir, você vai querer escalar os negócios e tal. E aí tem gente que acha, eu tenho medo de altura, não consigo escalar. Não se preocupe, você não precisa. Você vai no lugar e você olha de longe, você tira foto. É que sempre vai ter alguém que vai querer subir lá, tirar foto lá de cima. No Machu Picchu também, você chega lá, você anda na área que é tranquilo, não precisa escalar nada. Agora, se quer ser mais ousado, você escala. Então assim, não se preocupe, você não vai passar perrengue se você for sedentário, se você não conseguir escalar, tiver medo de altura. Você sabendo escalar os negócios é só um plus a mais, mas assim, não é obrigatório. Tem cachaça nessa xícara? Não, é cafezinho. Olha a borra dele. É Cuba Libre. Outro item que eu ia falar, muito importante, é o mal da atitude, a Soroshi. Inclusive, eu vou lançar um vídeo no YouTube, sem ser essa semana outra. Próxima semana eu vou lançar um vídeo, domingo, vou lançar um vídeo que eu tô indo num parque lá, Parque Burle Marx. Ele parece que é uma selva, só que ele é dentro da cidade de São Paulo. Então vai ser meu primeiro vídeo assim na rua, passeando. Não percam, esse vídeo tá muito bom. Talvez seja o melhor vídeo até hoje que eu lancei no canal do YouTube. Se você não se inscreveu, se inscreve, que eu tô lançando toda semana vídeo com um monte de informação preciosa para você conseguir viajar. Enfim, sem ser essa semana ou outra, eu vou lançar um vídeo falando do Soroshi e o mal da altitude. Bem didático para você driblar esse problema, né? Mas já vou dar uma prévia aqui. Quando você vai em uma cidade muito alta, com mais de 3.000 metros de altitude, tipo Cusco, você sofre isso aí. Não sei se você já viu na Libertadores da América, o pessoal vai jogar futebol lá e o time perde porque os caras não perdem o fôlego rápido. É isso que acontece, você não consegue tirar o oxigênio do sangue, então você tem que respirar mais rápido, o coração bater mais rápido. No começo dá uma sensação horrível e você precisa de alguns dias para se adaptar. No caso de você fazer um passeio turístico, você não precisa de tantos dias assim para se adaptar como jogar uma partida de futebol. Mas meu conselho chegou numa cidade alta, chegou em Cusco, o primeiro dia não vai andar. O primeiro dia você fica no quarto de hotel, de hostel, e fica descansando para o seu organismo se acostumar. Porque para você ter a sensação ruim do mal da altitude, leva assim algumas horas, umas 4, 5 horas. Então você está lá andando de boa e de repente você começa a sentir aquela sensação. E até você voltar pro hotel vai ser muito tortuante, você andar, subir os degraus. Cusco é uma cidade que tem muito declive, sobe e desce, então assim, vai ser tortuoso. Então a minha dica, por experiência própria, o primeiro dia, fica descansando. Eu não fiz isso, eu já olhei o primeiro dia, me empolguei, comecei a andar na cidade toda, só vou andar de boa. Chegou uma hora que
eu subi assim, como é subida e descida a cidade, eu tinha que subir a rua, né? Até chegar no hostel. Eu dava os 3 passos e parava. Meu coração disparava, eu ficava... Eu não aguentava, meu. O coração dispara, se sente aqui até a veia saltando. É horrível, horrível. E naquela noite, eu fui deitar, mas naquela noite eu não consegui dormir. Eu tinha uma dor de cabeça, que foi uma das maiores dores de cabeça que eu senti na vida. E eu até pensei assim em voltar, em desistir da viagem, de tão dolorido que estava, tão tortuoso que estava. Mas, a noite passou, eu estava sentindo dor de cabeça, fui me concentrando, não consegui dormir, mas chegou 6 da manhã, eu desisti, não estou conseguindo dormir, não vou mais dormir, vou ficar com dor de cabeça mesmo. Aí eu fui lá tomar o café da manhã, na área comum, né, do hostel. Aí eu comi um pãozinho, eu tomei o chazinho deles, né, o chá de folha de coca, e aí eu melhorei um pouco. E aí, estrategicamente, eu até aconselho vocês, não fazer o passeio do Machu Picchu logo no começo. Você faz primeiro o passeio pela cidade de Cusco, que é bem turistão. Você pega o ônibus e o cara te leva lá na igreja, leva umas muralhas que tem um pouco afastado da cidade, e vai contando as histórias, né? Mas você fica de boa só lá no ônibus. Então, assim, esse é o primeiro passeio que você faz. Esse passeio eu fiz meia boca, assim, a minha situação, né? Eu tava passando mal ainda numa altitude, mas já não tava tão intenso. E aí no dia seguinte, tava normal, já não senti mais nada. Eu vou falar mais da folha de coca, tá? Continuando de Cusco, aí tem esse passeio pela cidade, os principais, né? O Vale Sagrado. Eles consideram o Vale Sagrado que, lá não tem muita região de agricultura, né? E o pouco que tem, eles até acham sagrado. Basicamente tem um Vale Verde, assim, que eles plantam, tem as lhamas, e aí você vai passear lá, vai ver as cholas que elas fazem artesanato. Você passa pela cidade de Ollantaytambo, é uma cidadezinha que tem por ali. Essa cidade de Ollantaytambo, você pode visitar ela no passeio do Vale Sagrado, ou você pode fechar o passeio para o Machu Picchu, que você passa por ela também. Aí Ollantaytambo é uma cidade pequenininha, que é cercada por uma montanha assim, e essa montanha tem várias ruínas, né? E com os degraus assim. Não sei se você já viu aqueles degraus de pedra, eu não baixei a foto. Que seriam as plantações. Como é tudo montanha, eles meio deixam assim a montanha em vários degraus chatos, né? Para poder plantar. E aí nessa página do Ollantaytambo você pode olhar só, que já é bonito pra caramba, ou você pode ir lá e subir, né, escalar aquilo. Aí vai aquele problema, né, de quem não é sedentário, que só pode ir quem não é sedentário, quem é sedentário não vai conseguir aproveitar isso aí, mas sim, você não vai perder experiência nenhuma se você não subir aquilo lá. E o outro passeio que é o Machu Picchu, né? Quanto ao chá de coca, tem gente que pergunta se é droga, se não é. É o seguinte: mascar folhas de coca é cultural do pessoal do Peru, da Bolívia, dos andinos, né? Culturalmente, dizem eles, que melhora problemas com mal da altitude, né? Mas tem suas controvérsias, né? Assim, eles também falam que alimenta, tem vitaminas e tal, mas já tiveram estudos científicos que mostraram que não faz mal. Folha de coca você pode mascar à vontade que não vai fazer mal, não é droga, mas também não alimenta. Ele não tem propriedades de vitaminas, de minerais suficientes para ser considerado alimento. Você vai comer e não vai cheirar nem feder. Mas qual que é o lance do mal da altitude? Você precisa de coisas energéticas. Dizem eles que a folha de coca tem o mesmo efeito, e tem mesmo, né, do café. Então é como se tivesse tomado um cafezinho. Então, se você não quiser tomar chá de coca, você não precisa. Você pode tomar um cafezinho que tem o mesmo efeito. Você pode comer chocolate que tem o mesmo efeito. Ou você pode tomar os Soroshi Pills,
que seria nas farmácias de lá, tem umas pílulazinhas contra soroche, que também não é remédio, tem essas propriedades aí energéticas que aí melhora a circulação e a pessoa tem a impressão que se sente melhor, tá? Você tem todas essas opções. O que diferencia a folha de coca da cocaína, né? A cocaína é a base de folha de coca, só que sofre vários processos químicos lá, eles metem química, faz várias coisas que eu não sei, eu não manjo disso, né? Mas passa por muitos processos antes de virar droga. Então assim, a folha de coca em si, ela tá muito longe de ser a droga. Então pode mascar tranquilo que você não vai ficar viciado, você não vai ter efeito nenhum. Só que a folha de coca, ela é proibida em vários países, na maioria dos países. No Peru e na Bolívia não, porque já é cultural. Mas no Brasil, por exemplo, é. Justamente porque, assim, quanto menos plantação de coca tiver, menos chance vai ter de fazerem a droga, né? Então, se você quiser levar folha de coca de lembrança pro Brasil e tal, eu não aconselho, não leva isso aí no aeroporto. É melhor evitar a fadiga, tá? Você masca lá quando estiver no Peru, na Bolívia, mas não traz nada pra cá. Tem gente que traz até balinha de folha de coca. Só que assim, eu prefiro evitar. Mas se quiser arriscar, pode trazer. Assim, você não vai ser preso também, viu? O máximo que vai fazer vai ser o cara mandar você jogar fora. Eu vou mostrar até a foto aqui da chola. Um momentinho só. Olha aí. As cholas, as mulheres mais tradicionais aí do Peru e da Bolívia, elas vestem essa roupa, né? Isso aí tem um outro contexto cultural que aí estenderia muito a live, tá? Pra eu falar. Mas, como eu vou dizer, essa roupa aí não é tradicional das tribos indígenas, dos povos antigos. Isso aí dos colonizadores que forçavam eles a usarem roupas antigas da Espanha. Essas roupas parecem muito com roupa da Espanha antiga. Só que assim, elas adquiriram o hábito de vestir essas roupas e elas vestem até hoje. Mas não tem nada a ver com os povos pré-coloniais, essa roupa, viu? Tem a ver com os espanhóis. E aí, você vai nas cidades assim, no Peru e na Bolívia, e tem essas cholas vendendo folha de coca. Ó, tô pegando a foto de outro site aí, ó. Fica esse sacão aí de folha de coca e a tiazinha vai vendendo. E é baratinho, então. Você masca se você quiser, mas assim, você não vai ter uma imersão cultural completa se você não mascar pela mesma vez. E assim, é amargo, é meio ruim, viu? Eu não curti. Agora, outro tópico de atenção seriam as estradas do Peru, tá? O que acontece? Dos lugares que eu fui, o Peru é um dos lugares que tem os motoristas mais loucos que eu já vi. Eles metem o pé, aceleram mesmo, e as estradas são muito perigosas, porque essa região andina tem muita montanha, deserto, muitas curvas bruscas, né? Então, se você pegar ônibus para se deslocar, eu aconselho que você não economize não, viu? Não pega linha de ônibus barata assim, porque o barato pode sair caro. Você tem que pegar as melhores empresas de ônibus. A que eu peguei, que era a melhor na época, e até hoje, né, é a Cruz del Sur. Cruz, né, com Z, del Sur, S-U-R. Seria a Cruz do Sul em espanhol, né? A Cruz del Sur, eles têm um limite de velocidade que eles não podem ultrapassar. E quando a viagem ultrapassa 6 horas, creio que seja 6 horas, quando é muito longa, eles têm um motorista reserva, que eles vão se revezando, né, para não ficar com sono. Então vale muito a pena pagar um pouco mais caro e ter essa segurança, tá? Lá no Peru, para você se deslocar entre as cidades, por ser muita montanha, muita curva, você vai pegar viagens assim que duram 10 horas, 14 horas. Mas não se preocupe, você pega o ônibus noturno e vai dormindo.
Aí você pode escolher ou não olhar pela janela, né? O lado ruim de olhar pela janela é que você vai ficar com o maior medo que aquele ônibus caia num precipício. Mas o lado bom é que as paisagens são espetaculares. É assim, tipo, parece o mundo do Mad Max. Eu peguei o ônibus, eu tava indo pra Nazca. Aí chegou uma hora que ele passou perto assim do mar. Então era tudo deserto, assim, com dunas, a estrada. E lá no final era o mar, assim, batendo na areia, assim, das dunas. Assim, sensacional. Aí você vai na estrada e tem tipo umas malocas, assim, umas barracas de um pessoal que mora lá no meio do deserto. Meio tipo nômade, meio Mad Max. É top demais. Eu vou até mostrar uma foto, um exemplo aqui de uma das estradas. Eu diria que assim, independente das cidades que tem no Peru, Machu Picchu, as atrações, apreciar a paisagem das estradas do Peru é uma atração à parte. Olha aí, esse é um exemplo de uma estrada no Peru. Você vê aquele horizonte todo marrom, vê a barraca com os nômades. O táxi lá no Peru é muito barato, tá? Só que se você fizer algum deslocamento de táxi ou excursão que vá de carro, o cara vai pisar fundo, você falar para ele pegar leve. Eles se sentem seguros buzinando para o outro sair da frente e não andando devagar. O cara vai meter o pé e assim, fala para ele ir mais devagar, mesmo que ele esteja acostumado, tá? E lá tem muitos acidentes automobilísticos. Você vê que a cidade, ela é no meio das montanhas, né? Então tem sobe e desce. Só que é tranquilo andar por lá, viu? A cidade é relativamente pequena. Tem a Praça das Armas, que é o central, o principal. Você reserva passeio ou no hotel, ou nessa Praça das Armas tem várias agências de turismo. Olha a praça. Se você for em junho, tá tendo uns festivais na cidade de Cusco, festivais folclóricos. Aí fica as crianças fazendo apresentação, tocando flauta. Aquela flauta que eles têm, eu não sei qual é o nome. Então assim, quando eu fui, eu fiquei 3 ou 4 dias em Cusco. O tempo inteirinho tava tocando aquelas musiquinhas peruanas. Musiquinha folclórica. Então isso aí deu uma vibe muito boa pro lugar. Ficou assim um clima, criou um clima que você tinha certeza que você não estava num lugar comum no Brasil, em cidade grande. Você estava num lugar dos andinos. Aí a próxima atração, vamos falar do Machu Picchu. Machu Picchu e o Huayna Picchu, tá? Então o que você faz? Você está lá em Cusco, que é a principal cidade turística, você se hospedou lá. Você pode ir no próprio hostel ou hotel pedir, eu quero um passeio para o Machu Picchu. Aí no passeio do Machu Picchu, eles vão de carro, passam por Ollantaytambo e vão lá na estação de trem. Aí você pega um trem para chegar lá em Aguascalientes, que é a cidade no lado de Machu Picchu. Todo esse passeio você já vai apreciando tudo, já leva o dia inteiro. Aí terminou o trem, você chega mais ou menos ao anoitecer na cidade de Aguascalientes. É uma cidade muito pequenininha, que tá cheio de restaurante, de vendendo miniaturas de viagem. Aí você aproveita lá e compra alguma coisa durante essa noite antes de chegar no Machu Picchu, né? Aproveita para comer carne de lhama, aproveitar a culinária peruana. E lá em Aguascalientes, como eu mostrei no story, eles têm aqueles lugares que tem os piscinões de águas termais, né? Que lá tem atividade vulcânica, então você vai lá ficar relaxando na água quentinha. Eu fui e valeu muito a pena. Muito bem, você descansou, repôs as energias, aí você dorme e você vai no Machu Picchu no dia seguinte. Existem duas formas de chegar de Aguascalientes para o Machu Picchu.
Você pode ir andando, pegando o atalho a pé, ou pegando o ônibus. Hoje em dia, só vale a pena ir de ônibus, tá? Antigamente, vale a pena pegar o atalho a pé. Eu vou dizer por quê. Eu já vou mostrar a foto, mas vou explicar isso do atalho. O Machu Picchu, ele tem o Machu Picchu mesmo, que a gente conhece, e tem uma montanha atrás que o nome é Huayna Picchu. E lá em cima da montanha tem os templos, né? E aí, para você ir nesses templos, tem uma quantidade limitada de pessoas que podem ir. São 400 pessoas por dia. Hoje, você reserva o ingresso para ir no Huayna Picchu. Então você já tem que comprar com uns dias de antecedência, e aí você já tem garantido a sua entrada do Huayna Picchu, se você quiser ir para lá. Antigamente não. Antigamente eram as 400 primeiras pessoas que chegavam lá em cima na porta do Machu Picchu. Então o que os mochileiros faziam? Saíam de manhã, quando abria lá a entrada, e pegavam esse atalho subindo a pé assim. Tem umas escadas, tipo, da altura daquelas arquibancadas de estádio de futebol. Você tem que ir. É difícil subir aquilo, né? E quer queira, quer não, ainda tem altitude nesse lugar. Então aí eu resolvi fazer isso. Eu fiz amizade aí com uns gringos, né? Com um cara de Taiwan e um da Holanda. E a gente saiu do hotel, ainda era de noite, assim. Eu fui com minha lanterna, né? Não tava enxergando nada. Eu tava indo na deles. Aí nós chegamos lá na porta para pegar o atalho. Tava cheio de mochileiros fazendo fila, né? E aí tinha uma portinha que aí o cara abriu. Se não me engano, era umas 6 da manhã que ele abre. E o ônibus, o primeiro ônibus que sai, ele sai mais ou menos 6h30, 7 horas. Na época, né? E aí a gente começou a subir, um monte de mochileiro subindo. Só que o pessoal tomou café da manhã antes. E aí começava aquela subida, cansa muito, né? 50 minutos subindo, para ser mais preciso o tempo que eu levei. 50 minutos lá naqueles degraus gigantes e com o café da manhã rodando no estômago. Começou a ter gente passando mal que não conseguia subir, gente vomitando no caminho, gente chorando, eu não vou subir. E eu tava com uma vontade de vomitar imensa, só que eu tava resistindo firme, não vou vomitar. Eu quero chegar, pegar minha vaga pro Machu Picchu, pro Huayna Picchu. Aí eu cheguei lá em cima, consegui ser um dos 400 primeiros a chegar. Com uma baita vontade de vomitar, só que eu aguentei firme, tá? Mas tinha um monte de gente lá que meio que desistiu lá. Começou a vomitar, tava chorando, né? Faz parte, né? E aí eu consegui entrar no Machu Picchu e ter a vaga para o Huayna Picchu. Hoje, não se preocupe, você pode comprar por antecipação, tá? Agora eu vou abrir uma figura aqui e eu vou explicar sobre Machu Picchu e Huayna Picchu. Que é a foto que quando eu fui lá no Machu Picchu, né? Aí os caras que eu fiz amizade no hostel, né? De Taiwan e o holandês. O holandês, ele inclusive, ele se mudou para o Brasil. Hoje ele mora em São Paulo. Aqui, que eu queria mostrar. Vocês estão vendo? O Machu Picchu é aqui. É muita coisa para você andar. E o Huayna Picchu é essa montanha aqui. Então, você pega o ingresso para subir isso aqui. Leva 1 hora para subir e 1 hora para descer. É muito alto. Aqui eu já tinha subido o Huayna Picchu, tá? O que eu ia dizer. Para subir, até que é sossegado. Você tem que assinar um termo de responsabilidade. Se você morrer, eles não se responsabilizam. Eu achei isso tão suave, eu não sei porque assinaria esse termo, tá? Mas eu tive que assinar. Só que aí na volta eu vi por quê. Porque para subir é tranquilo, você vai olhando para cima e subindo os degraus, né? Você cansa um pouco, mas você vai de boa. Agora para descer, espera mais uma foto aqui, ó. Você tá vendo que é legal lá? Você vê o Machu Picchu lá embaixo. Tira uma foto topperson. Agora vamos ver por que é o problema descer. Olha isso. Olha o tamanho do degrau. Se você tropeçou,
você rola para baixo, você morreu. Eu fiquei com muito medo de descer. Eu travei. Até que tem uma corda, olha eu aqui, com um bonezinho descendo. Eu pedi pra tirar a foto, mas eu tava me borrando, meu. Você tem que descer de bundinha. Então, isso aí é o Huayna Picchu, tá? O Machu Picchu dá pra fazer de boa. Você não precisa ir no Huayna Picchu. Muita gente opta por não ir, tá? Aqui eu já tava terminando de descer, já tava todo feliz. Aqui já é tranquilo, ó. Esses degraus, tanto para subir quanto para descer. Você vai ter que pôr a mão no chão e tal. E tipo gorila, né? Mas beleza. É isso. Mas essa parte aqui, ó. Nossa, é tenso demais. Ó, eu cheguei lá no alto no Huayna Picchu. Na hora de descer, eu descobri que eu tenho medo de altura. Eu não sabia que eu tinha medo de altura. Eu posso olhar pela janela no 20º andar, é de boa. Agora, se eu consigo subir em árvore, e é incontrolável. Quando chegou aquela hora de descer, eu meio que... Eu não sei se é bobeira, eu senti a morte de perto, eu senti mesmo. Aí eu fui descendo de bundinha aos poucos, até conseguir descer tudo. Foi um alívio, né? E é assim, o Peru é assim, você vai ter várias partes que você vai passar por isso, se você for nos passeios mais hardcore. Agora, se for no passeio mais de boa, tiozão, você pega o ônibus, vai e olha o lugar. O próprio Machu Picchu é bem estruturado, você não vai passar perrengue nenhum. Agora, se é espírito de aventura e no Huayna Picchu, aí o bicho pega, você tem que assinar até aquele termo se responsabilizando. Se você rolar no chão, ninguém vai preso, ninguém tem que te pagar a indenização, tá? O que aconteceu comigo nessa viagem? Eu fui fazer 20 dias. Comecei em Cusco, e o Machu Picchu, tal. Depois de Cusco, eu ia para Puno. Puno é uma cidade no lago Titicaca, que tem aquelas tribos que o chão é feito de uma palha que flutua no lago. É tipo a tribo inteira, a vila inteira, ela flutua. É umas plantas que eles amarram e você vai andando em cima da planta. Só que eu não pude ir lá. Meu plano era ir pro lago Titicaca, conhecer Puno, depois pegar um barco, ir para Bolívia e para La Paz e continuar a minha viagem na Bolívia, né? Assim, não é o foco aqui da live, né? Falar da Bolívia, mas depois eu cheguei na Bolívia, fiz Salar de Uyuni, deserto do Atacama. Enfim, o que aconteceu? Um dia antes de eu pegar o ônibus para ir para lá, que eu reservei no hostel, né? A mulher do hostel falou, ó, eles estão fazendo protesto na estrada e é quase impossível você passar a fronteira do Peru para a Bolívia. Porque os ônibus param, os caras entram no ônibus, eles podem até fazer alguma arruaça. É assim, você pode ficar alguns dias parado lá porque eles estão fazendo protesto bloqueando a estrada. E ninguém sabe quando vai acabar. Aí eu pensei, caramba, justo a primeira viagem que eu tava fazendo sozinho, vou passar por um perrengue logo na segunda cidade. Aí eu tive que estudar e decidir o que eu ia fazer. E aí eu tive uma ideia. Eu vou até mostrar aqui o mapa. É até importante vocês verem, porque na viagem vocês vão passar por perrengues e ter que tomar decisões. E aí assim, tem que ter a frieza de tomar decisão e não ficar com medo, tá? Eu tava aqui, ó, em Cusco. Meu plano, eu tinha que chegar em La Paz, era o próximo destino. Então eu ia aqui, ó, pegar um ônibus, ir pra Puno, conhecer, pegar o barquinho para Copacabana na Bolívia e chegar em La Paz. Só que a estrada estava bloqueada. Então mudei o roteiro.
eu tinha que chegar na Bolívia em determinada data, creio que seja uns 4 dias depois. Então o tempo que eu faria o Lago Titicaca, eu tive que ver o que eu fazia, né, nesses dias. Qual que era o modo de chegar em La Paz? Eu tinha que chegar no Chile, aqui já é o Chile, tá? Aqui é bem a fronteira entre Peru e Chile. Peru, Chile e Bolívia. A fronteira dos 3 países, ó, tá vendo esse risco preto? Então, já que estava bloqueada a fronteira direto para a Bolívia, eu tive que chegar aqui, ó, em Arica, no Chile, e daqui pegar aqui é o Chile, pegar um ônibus para chegar à Bolívia e para La Paz. Só que nesse meio tempo eu tive que inventar algum passeio para fazer. Então eu resolvi ir em Arequipa, que é outra cidade turística no Peru. É bem bonita, tá? Ela é na frente de um vulcão, então todo lugar que você vai na cidade, você vê o vulcão assim, bem no lado. E nela tem os Canyons del Conca, que seriam os canyons que lá moram os condores, né? Que é a maior ave do mundo voadora. A terrestre, né, que não voa é o avestruz, mas a voadora é o condor. É tipo uma águia gigantesca. E como chegar em Arequipa? Olha, tá em Cusco muito longe, né? Eu tive que pegar um ônibus. Opa, pegar um ônibus para Nazca, que é aquela cidade famosa das linhas de Nazca. Pegar outro ônibus para Arequipa. Arequipa eu parava, fazia o passeio nos Canyons del Conca. E aí eu tinha que pegar outro ônibus para Tacna, cidade de fronteira do Peru, e Arica. Meu, Tacna é uma cidade no estilo Mad Max. Eu cheguei assim na rodoviária, vinha uns caras já querendo oferecer passeio, oferecer ônibus. Bem uns caras estilo 171, você vê que eles querem tirar vantagem. Deu um pouco de medo essa cidade, mas eu já fui direto no postinho lá da bilheteria do ônibus. E aí eu peguei o ônibus para Arica. Arica é uma cidade litorânea, até meio famosa do Chile, né? E aí depois eu peguei o ônibus para La Paz. Então assim, é bom você conhecer bem assim o país que você vai, para fazer rotas alternativas se surgir a necessidade, né? Nesse caso surgiu uma emergência, eu tive que mudar a rota. Mas aí eu não fiquei desesperado, e agora estragou o passeio. Não. Calma, vamos ver como resolver. Tenho tais dias, tenho que chegar em tal lugar. Se tiver alguma coisa legal no meio do caminho, aproveito. E foi o que eu fiz. Para chegar em Arequipa, eu fui para Nazca, que é aquela cidade famosa que tem as linhas de Nazca, né? Só que eu fiquei muito pouco tempo lá e não deu tempo de fazer esse passeio. Nazca é uma cidade no meio do deserto. E nesse deserto, o que eles fazem? Você pega um aviãozinho monomotor, um teco-teco, e aí você sobrevoa e vê as linhas de Nazca, né? Deixa eu ver se tem outro aqui. Tá. Pra quem não tem medo de avião, né? Que é monomotor, é um avião assim que você tem a sensação que ele vai cair a qualquer momento. E como que foram feitas essas linhas aqui? Um negócio tão gigantesco. Qual que foi a técnica? Eles pegaram várias cascalhos e rochas mais escuras, né? Não sei se pegaram de alguma mina ou vulcânica. E aí eles jogaram no chão inteirinho. Tudo escuro. E aí eles pegaram e rasparam só, cavaram só as partes que eles queriam fazer o desenho. Porque o solo nesse lugar, a areia é mais clara. Então eles trouxeram um pedregulho, cascalho mais escuro, e depois foram cavando. Deu um baita trabalho para fazer isso, né? E como assim? Você imaginar, eles pegarem uma área inteira e colocarem cascalho mais escuro e depois cavar esses desenhos gigantescos, você só vê de avião, que é gigantesco. Por isso que aí surgiram algumas especulações se não foi atividade alienígena, né? Mas os estudos dizem que foram os povos de lá que fizeram isso aí, que era uma forma de se comunicar com as divindades no céu.
Para ver os Condors, tem um horário certo. E eles voam só, é rapidão, é alguns minutos que eles estão voando. Então você tem que ir bem no horário certo. E quem paga mais, fica mais na frente para ver eles mais de perto, tá? E aí o pessoal que é mais pobre fica mais atrás para ver de longe. Mas quando eu cheguei, logo que eu cheguei, eles já começaram a voar assim e já pararam. Um país que é fácil de viajar, a estrutura turística é muito boa. Em qualquer hotel você reserva passeio e hostel em tudo qualquer lugar. Os únicos problemas são os motoristas são meio malucos, então isso você vai prevenir pegando ônibus só de empresa boa. A outra parte é de que você tem que escalar, se tem medo de altura você vai só nos passeios mais conservadores, o que já é show de bola, já é muito bonito. Se você quer um mais ousado tipo Huayna Picchu, você tem que ter isso em mente, você não pode ter medo de altura, senão você vai ralar. E o outro problema é o mal da altitude, que você passa um dia inteiro, o primeiro dia você passa descansando, o problema está resolvido. Você vai ficar um pouco cansado nos outros dias, mas depois você se acostuma. E aquilo, tudo que é legal, você tem um sacrifício para você conseguir aquilo. Então você não usa desculpa, Peru é muito perigoso, tem mal da altitude, isso aí é desculpa. Você dribla isso com as técnicas, aguenta, que você vai ser recompensado assim, com as paisagens das mais bonitas do mundo. A gente fala tanto do Egito, da Índia, da Nova Zelândia, da Europa, só que, esses países estão aqui no lado e são as paisagens das mais surreais que tem no mundo. E poucas pessoas falam. Quando falam do Peru, falam mais do Machu Picchu, mas, são umas paisagens, Peru, Bolívia, no Chile, deserto do Atacama, norte da Argentina que eu quero ir. Sim, é pouco divulgado, mas o nível assim de beleza é nos tops do mundo. E aquilo, que eu ia falar, não coloca desculpa para não fazer as coisas. Ou você quer fazer ou você não faz. Quem põe muita desculpa, que é caro, que é perigoso, que a pessoa não quer fazer mesmo. A gente viu na outra live lá da Coroa Mochileira que ela fazia serviço voluntário nos hostels e não precisava pagar estadia. Então assim, esse canal, eu estou ensinando as técnicas para pessoas que querem ser vencedoras, que querem viajar, querem fazer acontecer um negócio, realizar seus sonhos. Se a pessoa usa que não é pra mim, não sei o que, melhor nem falar porque você desanima os outros. Para qualquer um é possível viajar para o Peru, de qualquer idade. Usa as técnicas que é tranquilo. E é isso aí, pessoal. Espero ter tirado todas as dúvidas. Vocês podem mandar direct para perguntar mais alguma coisa. Então, assim, quem quiser ir para o Peru já pode ir planejando. É um ótimo lugar para fazer a primeira viagem, principalmente por questão de idioma e infraestrutura turística. Vocês tiram de letra. Aconselho a quem for para o Peru ir para a Bolívia também, que é perto, e tem o Salar de Uyuni, que também acho que é a paisagem mais bonita que tem na América inteira. E no final do Salar do Uyuni você pega um ônibus de 1 hora e chega no deserto do Atacama. Então sempre que você quiser ir para o Peru, já aproveita, faz Bolívia e o norte do Chile, mais especificamente o deserto do Atacama. Já mata os 3 de uma vez. Em 20, não precisa nem ser 30 dias, em 20 dias você consegue fazer. Obrigado a todos que assistiram. É isso aí, valeu!